No coração de uma pequena cidade do interior, onde o tempo parecia passar mais devagar, vivia Milena. Aos 22 anos, ela já carregava consigo uma história de vida que muitos não conseguiriam suportar. Milena era uma jovem mãe solteira, abandonada pela família após descobrirem sua gravidez inesperada. A notícia de que ela estava grávida foi recebida com desaprovação e vergonha, e sua família, conservadora e tradicional, decidiu que seria melhor para todos se Milena fosse embora. Milena se viu sozinha, com um bebê a caminho e poucas perspectivas. Ela encontrou abrigo em uma pequena casa alugada na periferia da cidade, onde o barulho das crianças brincando na rua era a trilha sonora de seus dias. Para sustentar a si mesma e ao filho, Pedro, Milena trabalhava em 2 empregos, de manhã, como auxiliar em uma padaria local, e à tarde, como faxineira em uma escola. As noites eram dedicadas a cuidar de Pedro e a tentar descansar o suficiente para enfrentar o dia seguinte. A vida de Milena era uma rotina exaustiva, mas ela nunca perdeu a esperança. Desde criança, Milena sonhava em se tornar médica. Ela se lembrava das tardes passadas na biblioteca da escola, devorando livros de biologia e anatomia, fascinada pelo funcionamento do corpo humano. Esse sonho parecia distante agora, mas Milena sabia que precisava lutar por algo melhor, não apenas para si mesma, mas também para Pedro. Certa noite, após um dia particularmente difícil, Milena sentou-se à mesa da cozinha com uma pilha de livros antigos de medicina que havia resgatado de uma caixa no sótão. Enquanto folheava as páginas amareladas, ela sentiu uma faísca de determinação. Decidiu que, independentemente das dificuldades, encontraria um caminho para realizar seu sonho. Milena sabia que seria uma jornada árdua, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio para provar seu valor e garantir um futuro melhor para Pedro. Com essa nova determinação, Milena começou a estudar à noite, aproveitando cada momento livre para se aprofundar nos estudos. Ela sabia que precisaria de muito mais do que livros antigos para se tornar médica, mas estava disposta a dar o primeiro passo. Milena começou a procurar por cursos preparatórios para o vestibular de medicina e a economizar cada centavo que podia para pagar pelos estudos. A jornada de Milena estava apenas começando, mas ela estava pronta para enfrentar o mundo com coragem e determinação. O abandono da família a havia deixado com cicatrizes profundas, mas também a fortaleceu, transformando-a em uma mulher resiliente e determinada a alcançar seus objetivos. Milena sempre soube que queria ser médica. Desde pequena, ela se fascinava com a ideia de curar pessoas e aliviar o sofrimento alheio. Seus pais, João e Maria das Graças, nunca levaram a sério os sonhos da filha, acreditando que ela deveria seguir um caminho mais tradicional, como se casar jovem e formar uma família. No entanto, Milena tinha outros planos. Quando adolescente, Milena passava horas na biblioteca da escola, mergulhada em livros de ciências e medicina. Ela participava de feiras de ciências e até ganhou um prêmio por um projeto sobre o sistema circulatório. Seus professores viam nela um potencial enorme, mas a falta de apoio familiar sempre foi um obstáculo. A gravidez inesperada aos 21 anos mudou tudo. Milena se viu sozinha, sem o apoio da família e com um bebê a caminho. No entanto, a maternidade também trouxe uma nova perspectiva. Milena olhava para Pedro, seu filho recém-nascido, e via nele uma motivação ainda maior para lutar por seus sonhos. Ela queria provar que era capaz de superar qualquer desafio e garantir um futuro melhor para ambos. Determinada a seguir seu sonho de se tornar médica, Milena começou a pesquisar sobre faculdades de medicina e os requisitos para ingressar. Ela sabia que precisaria de muito mais do que livros antigos para se preparar para o vestibular. Milena começou a economizar cada centavo que podia, trabalhando incansavelmente para juntar dinheiro para os estudos. Além disso, Milena procurou por cursos preparatórios gratuitos e grupos de estudo. Ela se juntou a uma turma de estudos em uma igreja local, onde outros jovens também sonhavam em entrar na universidade.
As noites eram longas, divididas entre cuidar de Pedro e estudar, mas Milena nunca perdeu o foco. Aos poucos, Milena começou a ver progresso. Ela se sentia mais confiante nos estudos e sabia que estava no caminho certo. A cada pequena vitória, como resolver uma questão difícil ou entender um conceito complexo, Milena se sentia mais próxima de seu objetivo. A jornada não era fácil. Milena enfrentava a exaustão física e mental, mas a determinação de provar seu valor e garantir um futuro melhor para Pedro a mantinha firme. Ela sabia que cada sacrifício valeria a pena quando finalmente alcançasse seu sonho. Milena também encontrou apoio inesperado em alguns amigos e vizinhos. Dona Lourdes, uma senhora idosa que morava na casa ao lado, muitas vezes cuidava de Pedro enquanto Milena estudava. Esse apoio era fundamental para que Milena pudesse se dedicar aos estudos sem se preocupar com o bem-estar do filho. Com o tempo, Milena se sentiu pronta para dar o próximo passo. Ela se inscreveu no vestibular de medicina, sabendo que aquela era a chance de mudar sua vida e a de Pedro. A data do exame se aproximava, e Milena estava mais determinada do que nunca a fazer seu sonho se tornar realidade. O dia do vestibular finalmente chegou. Milena acordou cedo, com o coração acelerado de ansiedade e expectativa. Ela se preparou silenciosamente, enquanto Pedro ainda dormia. Dona Lourdes, sempre prestativa, havia se oferecido para cuidar de Pedro durante o exame. Com um beijo suave na testa do filho, Milena saiu de casa, determinada a dar o seu melhor. Ao chegar ao local da prova, Milena sentiu um misto de nervosismo e empolgação. Ela se sentou em sua carteira, respirou fundo e começou a responder às questões. Cada pergunta era um desafio, mas Milena estava preparada. As longas noites de estudo e dedicação estavam finalmente dando frutos. Após o exame, Milena voltou para casa exausta, mas com uma sensação de dever cumprido. Agora, era esperar o resultado. Os dias seguintes foram de ansiedade, mas Milena tentava manter a calma, focando no trabalho e nos cuidados com Pedro. Finalmente, o resultado saiu. Com as mãos trêmulas, Milena abriu o envelope. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver que havia sido aprovada. Ela conseguiu. Milena seria uma estudante de medicina. A alegria era indescritível, e ela abraçou Pedro com força, prometendo a si mesma que faria de tudo para garantir um futuro melhor para ambos. O início da faculdade de medicina foi um choque de realidade. As aulas eram intensas, e a carga de estudos, enorme. Milena precisava equilibrar os estudos com o trabalho e os cuidados com Pedro. Ela sabia que não seria fácil, mas estava determinada a superar qualquer obstáculo. Milena se destacou desde o início. Sua dedicação e resiliência chamaram a atenção dos professores e colegas. Ela participava ativamente das aulas, fazia perguntas pertinentes e sempre buscava aprender mais. A faculdade oferecia um ambiente desafiador, mas também repleto de oportunidades. A rotina de Milena era exaustiva. Ela estudava à noite, depois de colocar Pedro para dormir, e acordava cedo para revisar o conteúdo antes das aulas. Os finais de semana eram dedicados a trabalhos em grupo e estudos adicionais. Milena sabia que precisava aproveitar cada momento para se destacar. Aos poucos, Milena começou a ganhar reconhecimento acadêmico. Ela recebeu bolsas de estudo e prêmios por seu desempenho exemplar. Os professores a viam como uma promessa, e os colegas a admiravam pela determinação e força de vontade. Milena também encontrou apoio entre os colegas. Eles formaram grupos de estudo e se ajudavam mutuamente. Milena se sentia grata por ter encontrado pessoas que compartilhavam do mesmo sonho e que estavam dispostas a colaborar para alcançá-lo. A jornada acadêmica de Milena estava apenas começando, mas ela sabia que estava no caminho certo. Cada conquista, por menor que fosse, a motivava a continuar lutando. Milena olhava para Pedro e via nele a força para seguir em frente, superando qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Os anos de faculdade passaram rapidamente,
e Milena continuou a se destacar. Sua dedicação e esforço constante começaram a render frutos. Ela se tornou uma das melhores alunas da turma, sempre buscando se superar e aprender mais. Os professores a viam como uma promessa, e os colegas a admiravam pela determinação e força de vontade. Milena começou a receber reconhecimento acadêmico. Ela foi selecionada para participar de congressos médicos, onde apresentou trabalhos de pesquisa que desenvolveu com seus colegas. Suas apresentações eram sempre bem recebidas, e ela começou a ganhar notoriedade no meio acadêmico. Um dos momentos mais marcantes foi quando Milena recebeu uma bolsa de estudos para participar de um programa de intercâmbio em uma universidade renomada no exterior. Era uma oportunidade única de aprender com os melhores e adquirir experiência internacional. Milena sabia que seria um desafio deixar Pedro por um tempo, mas também via nisso uma chance de garantir um futuro ainda melhor para ele. Com o apoio de Dona Lourdes, que se ofereceu para cuidar de Pedro durante sua ausência, Milena embarcou para o exterior. A experiência foi transformadora. Ela teve a oportunidade de aprender com professores renomados, participar de cirurgias complexas e adquirir conhecimentos que sabia que seriam fundamentais para sua carreira. Durante o intercâmbio, Milena também fez conexões importantes. Ela conheceu médicos e pesquisadores de diversas partes do mundo, trocou experiências e aprendeu com diferentes abordagens na medicina. Essas conexões seriam valiosas para sua carreira futura. Ao retornar ao Brasil, Milena estava mais determinada do que nunca. Ela trouxe consigo novos conhecimentos e uma visão ampliada da medicina. Seus professores e colegas notaram a evolução, e Milena se tornou uma referência na faculdade. Os primeiros sucessos de Milena não passaram despercebidos. Ela começou a receber convites para palestras e workshops, onde compartilhava suas experiências e conhecimentos. Milena se sentia realizada ao ver que sua história inspirava outras pessoas a lutar por seus sonhos, independentemente das dificuldades. A formatura se aproximava, e Milena sabia que estava no caminho certo. Ela se formou com honras, recebendo elogios dos professores e o reconhecimento dos colegas. Era o início de uma nova fase em sua vida, e Milena estava pronta para enfrentar os desafios que viriam a seguir. Milena sabia que a jornada estava apenas começando, mas estava mais determinada do que nunca a seguir em frente. Ela olhava para Pedro e via nele a força para continuar lutando, superando qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. A formatura de Milena foi um marco em sua vida. Ela se formou com honras, recebendo elogios dos professores e o reconhecimento dos colegas. Era o início de uma nova fase, e Milena estava pronta para enfrentar os desafios que viriam a seguir. Com o diploma em mãos, ela começou sua residência em um hospital renomado, onde sabia que teria a oportunidade de aprender com os melhores. Os primeiros dias de residência foram intensos. Milena se viu diante de casos complexos e desafiadores. Ela sabia que precisaria dar o seu melhor para se destacar e provar seu valor. Com determinação e foco, Milena se dedicou a cada paciente, sempre buscando oferecer o melhor tratamento possível. A dedicação de Milena não passou despercebida. Seus supervisores notaram sua habilidade e empatia com os pacientes. Ela era conhecida por sua precisão e atenção aos detalhes, características essenciais para uma cirurgia. Milena rapidamente se tornou uma referência entre os residentes, sempre disposta a ajudar e compartilhar conhecimentos. Com o tempo, Milena começou a assumir casos mais complexos. Ela participou de cirurgias de alto risco, sempre ao lado de médicos experientes. Cada procedimento era uma oportunidade de aprendizado, e Milena absorvia cada detalhe, sempre buscando se aperfeiçoar. A ascensão de Milena na carreira foi rápida. Ela se tornou uma cirurgiã habilidosa e dedicada, conhecida por sua competência e profissionalismo. Seus pacientes a admiravam, e seus colegas a respeitavam. Milena sabia que estava no caminho certo e que todos os sacrifícios haviam valido a pena. A fama de Milena começou a se espalhar.
Ela era convidada para palestras e workshops, onde compartilhava suas experiências e conhecimentos. Sua história de superação inspirava muitos, e Milena se sentia realizada ao ver que sua jornada servia de exemplo para outras pessoas. Milena também começou a receber reconhecimento público. Ela aparecia em revistas médicas e era convidada para entrevistas em programas de televisão. Sua história de mãe solteira que superou todas as adversidades para se tornar uma cirurgiã renomada tocava o coração de muitos. Milena se tornou um símbolo de força e resiliência. A vida de Milena estava transformada. Ela agora vivia em um apartamento confortável com Pedro, que crescia saudável e feliz. Milena se sentia grata por tudo que havia conquistado e sabia que ainda havia muito a fazer. Ela continuava a se dedicar aos pacientes, sempre buscando oferecer o melhor tratamento possível. A ascensão profissional de Milena foi o resultado de muito esforço e dedicação. Ela sabia que ainda enfrentaria muitos desafios, mas estava pronta para superá-los. Milena olhava para o futuro com esperança e determinação, sabendo que sua jornada estava apenas começando. A vida de Milena estava em plena transformação. Sua carreira como cirurgiã estava em ascensão, e ela começava a colher os frutos de anos de dedicação e esforço. A fama e o reconhecimento público trouxeram novas oportunidades e desafios, mas Milena estava preparada para enfrentá-los. Milena passou a ser convidada para participar de congressos médicos internacionais, onde compartilhava suas experiências e conhecimentos com outros profissionais da área. Suas palestras eram sempre bem recebidas, e ela se tornou uma referência no meio médico. A mídia também começou a se interessar por sua história, e Milena aparecia frequentemente em revistas e programas de televisão. A riqueza começou a acompanhar a fama. Milena passou a receber convites para realizar cirurgias em clínicas particulares, onde os honorários eram substancialmente mais altos. Ela também foi convidada a participar de projetos de pesquisa financiados por grandes empresas farmacêuticas, o que lhe rendeu não apenas reconhecimento, mas também uma estabilidade financeira que nunca havia experimentado antes. Com a nova situação financeira, Milena pôde proporcionar uma vida melhor para Pedro. Eles se mudaram para um bairro mais seguro e confortável, e Milena se certificou de que Pedro tivesse acesso à melhor educação possível. Ela sabia que todo o esforço e sacrifício haviam valido a pena ao ver o filho crescer saudável e feliz. No entanto, a fama também trouxe desafios inesperados. A família de Milena, que a havia abandonado anos atrás, começou a tentar se reaproximar. Eles enviavam mensagens e tentavam visitá-la, atraídos pela fama e riqueza que Milena havia conquistado. Milena, porém, mantinha-se cautelosa. Ela lembrava-se bem do abandono e da rejeição que sofrerá e não estava disposta a perdoar tão facilmente. Milena continuava focada em sua carreira e em proporcionar o melhor para Pedro. Ela sabia que a fama e a riqueza eram consequências de seu esforço e dedicação, mas não deixava que isso subisse a cabeça. Milena mantinha-se humilde e sempre disposta a ajudar os outros, lembrando-se de suas próprias dificuldades e de como havia superado cada obstáculo. A vida de Milena estava em um novo patamar, mas ela sabia que ainda havia muito a conquistar. Ela continuava a se dedicar aos pacientes, sempre buscando oferecer o melhor tratamento possível. A fama e a riqueza eram bem-vindas, mas o que realmente importava para Milena era a satisfação de saber que estava fazendo a diferença na vida das pessoas. A vida de Milena estava em um momento de plenitude. Sua carreira como cirurgiã estava no auge, e ela havia conquistado fama e riqueza. No entanto, o passado estava prestes a bater à sua porta de uma maneira inesperada. Um dia, Milena recebeu uma ligação de sua mãe, Maria das Graças. A voz do outro lado da linha estava trêmula e hesitante, algo que Milena nunca havia presenciado antes. Maria das Graças informou que João, o pai de Milena, estava gravemente doente. Ele havia sido diagnosticado com uma doença cardíaca severa e precisava de uma cirurgia complexa para sobreviver.
A notícia pegou Milena de surpresa. Embora ela tivesse se distanciado emocionalmente da família que a abandonara, a gravidade da situação a deixou abalada. João, o homem que a rejeitara no momento de maior vulnerabilidade, agora precisava dela para salvar sua vida. Milena sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, ressentimento e uma pontada de compaixão se misturavam em seu coração. Ela sabia que, como profissional, tinha o dever de ajudar, independentemente dos sentimentos pessoais. No entanto, a decisão não era fácil. Milena precisava refletir sobre o que realmente importava e sobre o juramento que havia feito como médica. Ela decidiu visitar João no hospital. Ao entrar no quarto, Milena viu um homem frágil e abatido, muito diferente da figura imponente que ela recordava. João estava conectado a diversos aparelhos, e seu estado era crítico. Ao vê-la, ele tentou falar, mas as palavras saíram fracas e quase inaudíveis. Milena se aproximou da cama, com um tom profissional, explicou a situação. A cirurgia era arriscada, mas era a única chance de sobrevivência. João, com lágrimas nos olhos, assentiu, aceitando a realidade. Milena sabia que não poderia deixar seus sentimentos pessoais interferirem na decisão. Ela era a única capaz de realizar a cirurgia com sucesso, e estava disposta a cumprir seu dever. A data da cirurgia foi marcada, e Milena se preparou mentalmente para o desafio. Ela sabia que seria uma operação complexa, mas estava confiante em suas habilidades. A vida de João estava em suas mãos, e Milena estava determinada a fazer o melhor possível, não como filha, mas como a profissional que era. O dia da cirurgia chegou, e Milena estava mais determinada do que nunca. Ela sabia que a operação seria complexa e que qualquer erro poderia ser fatal. No entanto, estava preparada para enfrentar o desafio com a mesma dedicação e profissionalismo que a haviam levado até ali. Ao entrar na sala de cirurgia, Milena sentiu uma calma inesperada. Ela olhou para João, agora anestesiado e pronto para a operação, e respirou fundo. A equipe médica estava ao seu redor, confiante e atenta a cada movimento. Milena sabia que podia contar com eles para garantir o sucesso da cirurgia. A operação começou, e Milena se concentrou em cada detalhe. Seus movimentos eram precisos e calculados, fruto de anos de estudo e prática. A equipe trabalhava em sintonia, antecipando cada necessidade e garantindo que tudo corresse conforme o planejado. As horas passaram, e a cirurgia se aproximava do fim. Milena sentiu um alívio ao ver que tudo estava correndo bem. Ela sabia que ainda havia riscos, mas estava confiante de que havia feito o melhor possível. Com um último ponto, a cirurgia foi concluída com sucesso. João foi levado para a recuperação, e Milena se permitiu um momento de descanso. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava satisfeita com o resultado. A decisão de realizar a cirurgia não havia sido fácil, mas Milena sabia que havia cumprido seu dever como profissional. Ao sair da sala de cirurgia, Milena foi recebida pela família. Maria das Graças e os outros membros da família estavam ansiosos, esperando notícias. Milena informou que a cirurgia havia sido um sucesso, mas que João ainda precisaria de cuidados intensivos para se recuperar completamente. A família agradeceu Milena, com lágrimas nos olhos e palavras de arrependimento. Eles tentaram se aproximar, buscando uma reconciliação, mas Milena manteve-se distante. Ela sabia que ainda havia muito a ser resolvido, mas, naquele momento, o importante era garantir a recuperação de João. Milena voltou para casa, exausta mas satisfeita. Ela olhou para Pedro, que dormia tranquilamente, e sentiu uma onda de amor e gratidão. Sabia que havia feito a coisa certa e que, independentemente dos desafios futuros, estaria sempre pronta para enfrentá-los com coragem e determinação. Após a cirurgia bem-sucedida, João foi transferido para a unidade de terapia intensiva, onde sua recuperação seria monitorada de perto. Milena visitava o hospital regularmente para acompanhar o progresso do pai,
mas mantinha uma distância emocional da família. A família de Milena, agora consciente da gravidade da situação e do papel crucial que Milena desempenhara na salvação de João, tentava se aproximar. Eles enviavam mensagens de agradecimento e pedidos de desculpa, esperando que Milena pudesse perdoá-los pelo passado. No entanto, Milena estava cautelosa. Ela sabia que o perdão não viria facilmente, não depois de todo o sofrimento que havia enfrentado sozinha. Certa tarde, enquanto Milena estava no hospital, Maria das Graças abordou no corredor. Com lágrimas nos olhos, ela pediu para conversar. Milena, relutante, aceitou. Elas se sentaram em um canto tranquilo da sala de espera, e Maria das Graças começou a falar. Milena, eu sei que o que fizemos no passado foi imperdoável. Abandonamos você quando mais precisava de nós. Mas vê-la agora, tão forte e determinada, me faz perceber o quanto erramos. A voz de Maria das Graças tremia de emoção. Estamos verdadeiramente arrependidos e queremos fazer parte da sua vida novamente. Milena ouviu em silêncio, seu rosto inexpressivo. Dentro dela, uma tempestade de emoções se agitava. Ela lembrava-se de cada momento de dor e solidão, de cada noite chorando até dormir, de cada sacrifício que fizera para chegar onde estava. Mãe, eu entendo que vocês estejam arrependidos, mas o que passou, passou. Não podemos mudar o passado, e eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu. Milena respondeu com firmeza. Fiz a cirurgia no papai porque era meu dever como médica, não como filha. Maria das Graças assentiu, compreendendo a posição de Milena. Ela sabia que a reconciliação não seria fácil, mas estava disposta a tentar. Milena, por outro lado, estava decidida a manter suas barreiras emocionais. Ela havia construído uma vida nova, longe das dores do passado, e não estava disposta a abrir mão disso tão facilmente. Nos dias que se seguiram, Milena continuou a visitar João, mas manteve-se distante da família. Ela sabia que a recuperação do pai era crucial, mas também sabia que precisava proteger seu próprio bem-estar emocional. A família de Milena respeitou sua decisão, esperando que, com o tempo, as feridas pudessem começar a cicatrizar. Os dias que se seguiram à cirurgia de João foram de intensa reflexão para Milena. Ela se viu repensando sobre sua vida, suas escolhas e o caminho que havia percorrido até ali. A reconciliação com a família, embora distante, trouxe à tona emoções que ela havia enterrado profundamente. Milena passava longas horas em seu apartamento, observando Pedro brincar, e pensava em como sua vida havia mudado. Ela lembrava-se da jovem mãe solteira que fora abandonada pela família, lutando para sobreviver e cuidar de seu filho. Agora, ela era uma cirurgiã renomada, respeitada e admirada por muitos. A jornada havia sido árdua, mas cada sacrifício valerá a pena. Ao mesmo tempo, Milena sentia uma mistura de sentimentos em relação à família. Parte dela queria perdoar, esquecer o passado e seguir em frente. No entanto, a dor e a rejeição que sentirá eram feridas profundas, difíceis de cicatrizar. Ela sabia que o perdão não viria de um dia para o outro, mas estava disposta a dar pequenos passos na direção certa. Milena decidiu que continuaria a visitar João durante sua recuperação, mas manteria uma distância emocional segura. Ela queria garantir que ele se recuperasse completamente, mas também precisava proteger seu próprio bem-estar. A família de Milena respeitou sua decisão, compreendendo que a reconciliação seria um processo lento e gradual. Além disso, Milena começou a se envolver mais em projetos comunitários. Ela queria usar sua posição e influência para ajudar outras pessoas que, como ela, enfrentavam desafios enormes. Milena começou a dar palestras em escolas e comunidades carentes, compartilhando sua história e incentivando outros a nunca desistirem de seus sonhos. A vida de Milena estava em um novo patamar. Ela se sentia realizada profissionalmente e emocionalmente mais forte do que nunca. Sabia que ainda enfrentaria muitos desafios, mas estava pronta para encará-los de frente.
Milena olhava para o futuro com esperança e determinação, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Com a recuperação de João progredindo bem, Milena começou a se concentrar em novos horizontes. Ela sabia que sua carreira estava em um ponto crucial e que havia muito mais a conquistar. Milena decidiu que era hora de expandir seus conhecimentos e habilidades, buscando novas oportunidades para crescer como profissional. Milena começou a participar de conferências internacionais, onde apresentava seus trabalhos e aprendia com outros especialistas renomados. Essas viagens não só ampliaram seu conhecimento médico, mas também a expuseram a diferentes culturas e abordagens na medicina. Milena se sentia inspirada a trazer novas técnicas e inovações para o Brasil, contribuindo para o avanço da medicina em seu país. Além disso, Milena decidiu se envolver mais ativamente em projetos de pesquisa. Ela se juntou a uma equipe de pesquisadores que estava desenvolvendo novas técnicas cirúrgicas e tratamentos inovadores. Milena sabia que a pesquisa era fundamental para o avanço da medicina e estava determinada a contribuir para esse campo. A vida pessoal de Milena também estava em transformação. Pedro estava crescendo rápido, e Milena se certificava de estar presente em cada momento importante da vida do filho. Ela equilibrava sua carreira exigente com o papel de mãe, sempre priorizando o bem-estar e a felicidade de Pedro. Milena também começou a se envolver mais com a comunidade. Ela participava de eventos beneficentes e palestras em escolas, inspirando jovens a seguirem seus sonhos, independentemente das dificuldades. Milena sabia que sua história poderia servir de exemplo e motivar outras pessoas a lutarem por um futuro melhor. A reconciliação com a família ainda era um processo lento e delicado. Milena mantinha contato com João, acompanhando sua recuperação, mas ainda mantinha uma distância emocional. Ela sabia que o perdão viria com o tempo, mas estava focada em seguir em frente e construir seu próprio caminho. Milena se sentia mais forte e determinada do que nunca. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas estava pronta para enfrentá-los com coragem e resiliência. A vida de Milena estava em constante evolução, e ela estava pronta para abraçar cada nova oportunidade que surgisse em seu caminho. A vida de Milena estava em constante movimento. Sua carreira como cirurgiã estava no auge, e ela era reconhecida internacionalmente por suas habilidades e contribuições para a medicina. No entanto, com o sucesso, vieram novos desafios que testaram sua resiliência e determinação. Milena começou a receber convites para realizar cirurgias complexas em diferentes partes do mundo. Ela viajava frequentemente, participando de procedimentos inovadores e compartilhando seu conhecimento com outros profissionais. Cada cirurgia era um desafio único, e Milena se dedicava a cada caso com a mesma paixão e compromisso que a haviam levado até ali. No entanto, a agenda lotada e as constantes viagens começaram a cobrar um preço. Milena sentia a pressão de manter o equilíbrio entre sua carreira exigente e sua vida pessoal. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de conciliar suas responsabilidades profissionais com o tempo dedicado a Pedro e a si mesma. Milena decidiu que era hora de delegar algumas responsabilidades. Ela começou a treinar jovens cirurgiões, compartilhando seu conhecimento e experiência para que pudessem assumir alguns de seus casos. Milena sabia que, ao investir no desenvolvimento de outros profissionais, estaria contribuindo para o futuro da medicina e, ao mesmo tempo, aliviando um pouco de sua carga de trabalho. Além disso, Milena começou a se envolver mais em projetos filantrópicos. Ela fundou uma organização sem fins lucrativos focada em fornecer assistência médica a comunidades carentes. Através dessa iniciativa, Milena conseguia combinar sua paixão pela medicina com seu desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. A reconciliação com a família continuava a ser um processo lento e delicado. Milena mantinha contato com João, acompanhando sua recuperação, mas ainda mantinha uma distância emocional. Ela sabia que o perdão viria com o tempo, mas estava focada em seguir em frente e construir seu próprio caminho.
Milena também começou a explorar novos hobbies e interesses para equilibrar sua vida pessoal. Ela descobriu a paixão pela leitura e pela prática de yoga, atividades que a ajudavam a relaxar e a manter a mente clara. Milena sabia que, para continuar a crescer profissionalmente, era essencial cuidar de seu bem-estar físico e emocional. A vida de Milena estava em constante evolução, e ela estava pronta para enfrentar cada novo desafio com coragem e determinação. Ela sabia que ainda havia muito a conquistar, mas estava confiante de que, com esforço e dedicação, poderia superar qualquer obstáculo. A vida de Milena estava mais equilibrada do que nunca. Ela havia aprendido a delegar responsabilidades e a encontrar tempo para si mesma, o que lhe permitia continuar a crescer profissionalmente sem comprometer seu bem-estar pessoal. Milena continuava a realizar cirurgias complexas e a participar de projetos de pesquisa inovadores. Sua reputação como cirurgiã renomada só aumentava, e ela era frequentemente convidada a compartilhar seu conhecimento em conferências e workshops ao redor do mundo. No entanto, Milena agora escolhia suas viagens com mais cuidado, priorizando eventos que realmente acrescentassem valor à sua carreira e à comunidade médica. A organização sem fins lucrativos fundada por Milena estava prosperando. Através de doações e parcerias, a organização conseguia fornecer assistência médica a milhares de pessoas em comunidades carentes. Milena se sentia realizada ao ver o impacto positivo que seu trabalho estava causando na vida de tantas pessoas. Ela sabia que estava fazendo a diferença e que sua jornada tinha um propósito maior. Pedro, agora um adolescente, estava crescendo saudável e feliz. Milena se certificava de estar presente em todos os momentos importantes da vida do filho, equilibrando sua carreira exigente com seu papel de mãe. Ela sabia que o apoio e o amor que oferecia a Pedro eram fundamentais para seu desenvolvimento e bem-estar. Milena também continuava a se envolver com a comunidade. Ela participava de eventos beneficentes e palestras em escolas, inspirando jovens a seguirem seus sonhos e a nunca desistirem, independentemente das dificuldades. Milena sabia que sua história poderia servir de exemplo e motivar outras pessoas a lutarem por um futuro melhor. A reconciliação com a família ainda era um processo lento, mas Milena estava mais aberta a dar pequenos passos na direção certa. Ela começou a permitir que a família participasse mais da vida de Pedro, sempre mantendo limites claros e respeitando seu próprio espaço emocional. Milena se sentia mais forte e determinada do que nunca. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas estava pronta para enfrentá-los com coragem e resiliência. A vida de Milena estava em constante evolução, e ela estava pronta para abraçar cada nova oportunidade que surgisse em seu caminho. Os anos passaram, e Milena continuou a construir um legado de sucesso e inspiração. Sua carreira como cirurgiã estava no auge, e ela era reconhecida mundialmente por suas habilidades e contribuições para a medicina. Milena sabia que sua jornada tinha um propósito maior e estava determinada a continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Milena começou a se envolver mais ativamente em mentorias. Ela sabia que compartilhar seu conhecimento e experiência com a nova geração de médicos era essencial para garantir o futuro da medicina. Milena dedicava parte de seu tempo a orientar jovens cirurgiões, oferecendo conselhos e apoio em suas carreiras. Ela se sentia realizada ao ver seus mentorados crescerem e se desenvolverem profissionalmente. Além disso, Milena continuava a se dedicar à sua organização sem fins lucrativos. Através de parcerias e doações, a organização conseguia expandir seu alcance, fornecendo assistência médica a um número cada vez maior de comunidades carentes. Milena sabia que estava fazendo a diferença e que sua jornada tinha um impacto significativo na vida de muitas pessoas. Pedro, agora um jovem adulto, estava seguindo seus próprios sonhos. Ele havia escolhido um caminho diferente do da mãe, mas Milena o apoiava incondicionalmente. Ela sabia que o mais importante era que Pedro fosse feliz e realizado em suas escolhas.
Milena se sentia orgulhosa ao ver o filho crescer e se tornar um homem de bem. A reconciliação com a família continuava a ser um processo lento, mas Milena estava mais aberta a dar pequenos passos na direção certa. Ela começou a permitir que a família participasse mais da vida de Pedro, sempre mantendo limites claros e respeitando seu próprio espaço emocional. Milena sabia que o perdão viria com o tempo, mas estava focada em seguir em frente e construir seu próprio caminho. Milena também começou a explorar novos hobbies e interesses para equilibrar sua vida pessoal. Ela descobriu a paixão pela escrita e começou a escrever um livro sobre sua jornada. Milena sabia que sua história poderia servir de inspiração para outras pessoas e estava determinada a compartilhá-la com o mundo. A vida de Milena estava em constante evolução, e ela estava pronta para abraçar cada nova oportunidade que surgisse em seu caminho. Ela sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas estava confiante de que, com esforço e dedicação, poderia superar qualquer obstáculo. Os anos se passaram, e Milena se tornou um símbolo de esperança e resiliência para milhares de pessoas ao redor do mundo. Sua jornada de superação e sucesso era uma fonte de inspiração, mostrando que, independentemente das dificuldades, era possível alcançar grandes realizações com determinação e esforço. Milena continuou a se dedicar à medicina, realizando cirurgias complexas e salvando inúmeras vidas. Sua reputação como cirurgiã renomada só crescia, e ela era frequentemente convidada a compartilhar seu conhecimento e experiência em conferências internacionais. Milena sabia que sua missão era não apenas curar, mas também inspirar outras pessoas a seguirem seus sonhos. A organização sem fins lucrativos fundada por Milena se tornou uma das maiores do país, fornecendo assistência médica a milhares de pessoas em comunidades carentes. Milena se sentia realizada ao ver o impacto positivo que seu trabalho causava na vida de tantas pessoas. Ela sabia que estava fazendo a diferença e que sua jornada tinha um propósito maior. Pedro, agora um adulto realizado, seguia seu próprio caminho com sucesso. Milena se sentia orgulhosa ao ver o filho crescer e se tornar um homem de bem, sempre lembrando-se das lições de resiliência e determinação que aprenderá com a mãe. Pedro era um reflexo do amor e do apoio incondicional que Milena lhe oferecerá ao longo dos anos. A reconciliação com a família foi um processo longo e delicado, mas Milena aprendeu a perdoar sem esquecer. Ela manteve uma relação respeitosa com seus familiares, sempre lembrando-se das lições aprendidas ao longo de sua jornada. Milena sabia que o perdão era um ato de força e que, ao perdoar, ela se libertava das amarras do passado. Milena também concluiu seu livro, compartilhando sua história de superação e sucesso com o mundo. O livro se tornou um best-seller, inspirando milhares de pessoas a nunca desistirem de seus sonhos. Milena sabia que sua história poderia servir de exemplo e motivar outras pessoas a lutarem por um futuro melhor. A vida de Milena foi marcada por desafios e conquistas, mas ela sempre enfrentou cada obstáculo com coragem e determinação. Sua jornada deixou um legado de esperança e inspiração, mostrando que, com esforço e dedicação, era possível superar qualquer dificuldade. Se você está enfrentando desafios em sua vida, lembre-se da história de Milena. Nunca desista de seus sonhos, independentemente das dificuldades. Com determinação e esforço, você pode superar qualquer obstáculo e alcançar grandes realizações. A jornada de Milena é um exemplo de que, com foco e resiliência, é possível transformar sua vida e inspirar outras pessoas.